E a gente já teve vencedores, a eleição vai fazer quase 20 dias, mais de 20 dias, daqui a pouco tá completando o mês já tá no meio aí, né? Mas elas ainda repercutem. E repercutem porque agora nós estamos na fase de transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tá tomando o pé da situação em que o Brasil está, não é? Ao que me parece, o presidente Jair Messias Bolsonaro não quer mais governar porque se trancafiou dentro do Palácio do Planalto. Dizem até que ele tá muito doente, com erisipela, com um problema na perna, enfim. As especulações são muitas, mas depois daquele discurso muitíssimo meia-boca e das tentativas de bala de fechim e de bala de ouro para ver se revertia alguma coisa, a última foi esse relatório do Ministério da Defesa em relação às urnas eletrônicas e tal, a possíveis fraudes na contagem de votos, enfim. O certo é que as coisas continuam andando por parte do novo governo, que quer acelerar, e hoje, inclusive, o vice-presidente coordenador da transição, Geraldo Alckmin, já anunciou uma lista completa da equipe que vai fazer essa transição, inclusive nomes muito interessantes, alguns não muito, mas outros muito interessantes, a gente vai debater isso. Mas eu queria que você começasse, professor, dando um panorama geral do que foram essas eleições. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as eleições mais polarizadas de todos os tempos. Um Brasil dividido, que parece que não quer deixar de ficar dividido, muito mais por parte do grupo que perdeu a eleição. É mais ou menos isso? Matheus. Eu olho para a política brasileira e penso muito como uma série, com vários episódios. E aí, o primeiro episódio, se eu fosse um roteirista, né, dessa série sobre o Brasil, eu colocaria as manifestações de junho de 2013. Né? Você tem um transbordamento societário, muitos grupos sociais e políticos e pessoas comuns, cidadãos comuns aderindo àqueles atos que começaram numa perspectiva, né, de baixar 20 centavos no transporte público da capital paulista, né, de São Paulo, e foi tendo ali aquele transbordamento nas capitais, levando a uma perspectiva, né, de termos, de fato, uma pauta de crítica ao governo e daquela agenda anticorrupção que começou a se instalar, né, como uma bandeira de luta dos atos em quase todas as capitais. E tinha aquele mote central, que a gente não pode esquecer, que foi a Copa de 2014 e a realização da Copa das Confederações de 2013. O que é que vem em 2014? Né? A gente tem uma Operação Lava Jato muito forte dentro dessa perspectiva, né, de resolver e de mostrar vários problemas decorrentes do funcionamento de Brasília. A gente sabe que o governo foi afetado diretamente, no entanto, né, não foi suficiente para a derrota da ex-presidente Dilma nas eleições de 2014. E aí vem um terceiro episódio. Né? A gente tem um candidato derrotado que pede recontagem, que coloca em xeque as instituições as quais organizam as eleições, né? O nosso sistema eleitoral. Aquela atitude de Aécio Neves, de fato, pareceu, né, algo que buscava uma mobilização de continuidade do seu papel de líder da oposição. E 2015 é um ano que, de fato, a gente tem esse transbordamento numa intensidade ainda maior, em atos agora que são contra o governo. E, sobretudo, né, a gente tem uma Operação Lava Jato que olha para um pedaço da floresta. Eu costumo dizer isso em sala de aula, né? Ou seja, você tem uma operação que, em vez de olhar, né, para a floresta, olhou para algumas árvores. E a gente entendia que aqueles problemas decorrentes, né, do financiamento ilegal de campanha, de propina, casos, né, de corrupção que foram sendo expostos, investigados pela Operação Lava Jato, não tinham um direcionamento ideológico. Não era um problema de um partido A, B ou C, né? Mas tinha com certeza ali em debate uma forma de se fazer política e um funcionamento mais sistêmico, né? Da maneira pela qual a política brasileira passou a se organizar. Que isso tem raízes, diga-se por sinal, a gente pode depois voltar para esse ponto, em questões relacionadas, ao patrimonialismo brasileiro. Sim. Né? As raízes ali do clientelismo e dessa confusão entre o público e o privado.
Qual é o capítulo seguinte dessa história? O impeachment, né? Um impeachment que eu considero